Graças a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pode bater as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Igreja, a semana anterior, completamos ontem, sobre os dons, o segredo dos dons, que foi ministrado e foi completado uma fase. Agora, durante alguns dias, nós vamos ministrar como que é útil os dons para nos livrar do tormento da alma, ou dos tormentos do homem adâmico. Porque todos nós, crente, não crente, enquanto estivermos na terra, estamos ainda como seres humanos, alma ainda, mesmo tendo o Espírito Santo. Por isso que os dons, eles levam a ter a natureza divina. Mas há momentos que vem crises. Então nós vamos falar que muitos que tiveram unção, servir a Deus, mesmo assim tiveram problemas emocionais, desgaste, desistir da obra de Deus, desânimo, abatimento. Então é o que temos que agir dentro da palavra para a alma não prevalecer, porque há certos momentos que a alma humana tenta ressurgir. Mas por isso que os dons, sendo dados, eles tornam úteis para termos a natureza de Deus. Então é o que vai ser ministrado alguns dias. A primeira pessoa afetado, que vamos falar, da alma, e tinha dons e servia a Deus, foi Asaf. Vamos falar de vários personagens. Então o primeiro ponto, Salmo 73. Quem foi Asaf? Asaf foi um dos líderes com Davi em Israel. Ele cuidava do louvor no tabernáculo de Deus, um dos principais líderes de Israel. Mas ele quase desvia, quase desiste. Asaf chega a declarar que não vale nem a pena servir a Deus, mesmo louvando a Deus. Veja que isto é a consequência da alma adâmica em nós, mesmo servindo a Deus. E quando não serve a Deus, está no mundo, aí as pessoas vão para o psiquiatra, psicólogo, para o psicoterapeuta, terapias, tantas coisas que levam a pessoa a fazer terapia de dança, de esporte, de diversão, para ver se a alma se acalenta, mas não resolve. Mas o cristão também sofre isso, mas há uma solução. Por isso que o próprio Jesus, ele leva lá no Getsemane aquela oração de suar até sangue. Ele sente ali aquele tormento da alma, aquele pavor da morte, mas vence também. Então é o que vai ser ministrado. Os dons nos levam até a natureza de Deus, mas muitas vezes a alma atrapalha. Mas como fazer para não atrapalhar? Então Asaf descobriu. O profeta Elias também entra numa grande depressão, Jeremias, Daniel, Moisés, Abraão, todos passam isso, mas tem solução. Alguns não tiveram, como foi Saul, que era até profeta e perdeu foi tudo. Ele deixou a alma prevalecer contra o espírito. Então vamos adiante, que esta é a mensagem sequencial do que foi pregado ao longo da semana e terminou ontem uma fase. Então vamos ler Salmo 73, que é escrito por Asaf. O livro de Salmo não foi só Davi que escreveu, Asaf escreveu alguns salmos, até Moisés escreveu um salmo. Quem sabe qual é o salmo de Moisés? Depois pesquisa aí, pode ser lá o 90, depois você lê lá. Mas tem vários personagens que Deus usou para escrever o livro de Salmo. Um deles foi Asaf. Então vamos ler. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, eu quase escorreguei meus pés na fé e quase me desviei. Pouco faltou para eu desviar os meus passos da fé. Veja bem, pouquinho faltou nessa tradução. Eu passei a ter inveja
dos que têm soberba na alma, ou vivem na vida humana, de ver só prosperidade. Tive inveja até dos ímpios que prosperam, porque até no período de morte eles não sofrem nem aperto, mas ficam firmes na sua força, e não acham em trabalhos como outras pessoas, e muitas vezes não são nem afligidos como os outros homens. A soberba é o colar deles, vestem de violência, de adorno, e muitas vezes nada ocorre com eles. Os olhos deles são inchados de maldade, de muita imaginação má no coração, são corrompidos, tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, ergue a boca até contra o céu, e a língua percorre a terra de tanta maldade. Pelo que o seu povo volta aqui, ó Deus, e buscam a Deus, até choram, se quebrantam como águas que entra num copo e espreme para dar água. Assim faz o seu povo, mas o ímpio nada faz assim. E muitos até falam, Deus sabe de tudo isso, isso é do conhecimento do Altíssimo, que eu sirvo a Deus, o ímpio nada faz e está melhor do que eu. Eis que são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam até as riquezas. Então até o verso 12 hoje. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então pela tarde, muitos já vieram, já tivemos a primeira fase à tarde, agora nesse horário também. Então nessa semana, algumas mensagens serão focadas na alma humana. Então a alma humana é a nossa mente, a nossa cabeça, nossa inteligência, nossos sentidos, nossos pensamentos, nossos desejos. Tudo isso se chama alma humana. O nosso espírito é o nosso homem interior que está lá dentro, gerado pelo Espírito Santo. E o corpo é a casca, é o externo. Então, na realidade, o cristão convive com duas pessoas. O ser humano adâmico ainda, a alma, e o homem interior que tem que desenvolver pelo Espírito Santo. Agora, o ser humano sem Jesus, adâmico, ele tem a alma e o espírito está morto, não tem um novo nascimento. Então aí ele fica almático, e aí ele sofre as consequências da alma, depressão, tristeza, inveja, situação de abatimento, de impotências, de querer o que o outro tem, de lutar, de batalhar, de não conseguir, de viver na ilusão. Tudo isso é a alma humana. Vencer na vida, ter sucesso. Mas também nós continuamos seres humanos ainda. Nós temos alma ainda, lavada no sangue de Cristo, e um novo espírito que nos foi dado, aonde mora o Espírito Santo e aonde dá os dons, que leva a termos a natureza de Deus. Orar no Espírito, os dons espiritual, vai manifestando, mas eles não podem parar. Então veja bem o que ocorreu com Asaf, um dos líderes de Israel, ali abaixo do rei Davi. Então o Salmo 73 declara que Asaf, ele quase desvia da fé, pouquinho faltou para ele desanimar, quase ele entrega tudo e vai embora de Israel. E ele era acima de multidão de pessoas que o via todo dia servindo a Deus. Todo dia ele estava no tabernáculo, vestido de sacerdote, ungido, na linhagem dos líderes de Israel. Mas em certo momento da vida dele, como na minha, na sua, pode ocorrer isso. Pode ocorrer que a alma se abate, como até Davi fala, por que minha alma está abatida? Então veja que enquanto estivermos na terra, a nossa alma pode se abater, como do ímpio também. Mas por isso Deus nos vai levando a se tornar espiritual. Mas é uma luta ao longo da vida que só acaba quando falecemos e ir para a eternidade, ou Jesus voltar. Então é necessário entender que ainda temos alma humana,
seres humanos que servem a Deus, mas que têm alma do homem adâmico ainda, que pode ainda sentir o abalo, a tristeza, a depressão, o sofrimento, o desânimo, o querer abandonar, o desejo de fracasso, de tristeza, de sentir que está derrotado. Veja então que Asaf fala: ó Deus, eu te sirvo, estou no tabernáculo, trago louvor a Deus todo dia, me santifico, mas eu olho para o ímpio, eles não têm aperto nem na morte, eles falam contra o céu e percorrem a terra com a língua ruim contra Deus e nada ocorre contra eles, e eles estão melhorando e ficando mais ricos, e eu nada estou tendo de prazer, minha alma está abatida, e eu continuo servindo a Deus, e minha alma está declarando para mim, é melhor então desistir. O que está adiantando servir a Deus e buscá-lo e vestir de luto, de consagrar, se o ímpio está tão bom e eu nada estou tendo? Então é a primeira parte do Salmo 73. Então Asaf declara isso, ele escreve isso, ele fala isso. Não é um salmo de derrota, mas é um salmo de verdade, que aponta a verdade de todo ser humano. Somos seres humanos ainda que tem uma diferença do ser humano que não serve a Deus, que temos um novo espírito dentro de nós, onde mora o Espírito Santo, onde foi dado os dons, que se eles forem usados, aperfeiçoados, leva a ter o caráter em Cristo, e acaba que a alma então ela vai sendo domada, mas ela não deixa de existir até o último suspiro. Então há uma tendência de convivermos com a alma abatida ao longo do tempo, mas sempre que isto ocorre, há uma forma de sair da situação. Veja então como que Asaf sai da situação. Quase ele desvia, quase ele desanima. Sabe por que muitos não vêm, desanimam, se abatem? É nesses momentos que a alma da pessoa está se aflorando. E a pessoa desiste: não vou na igreja não adiantou, dizimei, ofertei, foi pior. Quantas vezes já ouvi isso? Já orei, já busquei, mas a tentação está pior, o pecado está tão próximo, quanto mais buscar a Deus, mais vem coisa para me tentar. Quantos já me falaram isso? Todos nós passamos o problema da alma caída, do homem adâmico, mas Asaf passa isso, e Asaf ele é levado a pensar que o ímpio está melhor do que ele, que está rico, que não passa aperto na morte, que o ímpio está próspero, que está bom, que está feliz, e ele santificando no templo e nada melhorando. Então Asaf passou a ter doença da alma. Todos nós podemos ainda ter doença da alma ao longo da vida cristã. Elias teve doença da alma, ao ponto dele correr de Jezabel, vai falar amanhã, e ficar ali debaixo de um zimbro que nem sombra dá, e pedir a morte, esconder numa caverna, e era um profeta. Veja, Moisés, Abraão, Jeremias, vários exemplos que você vai ver que a alma estava querendo dominar o espírito, mesmo ele servindo a Deus e tendo dons. Agora, quando já é ímpio, aí a pessoa se entrega, ele vai para as drogas, vício, pinga, carnalidade, ou vai aproveitar a vida mesmo do pecado e vai afundar cada vez mais, afundando as mágoas na pinga, que é o vocabulário de muitos. Então assim a pessoa vive com a alma doentia. O ser humano é doente, é caído. Mas nós que tornamos cristãos, recebemos novo espírito, e a alma vai sendo mudada, transformada. Mas ela só acaba, o homem adâmico, na volta de Jesus, ou se morrer, ou falecer para o céu. Mas há momentos que a alma tenta aflorar ao longo da vida.
Há momentos que a alma tenta querer aparecer de novo. Então veja, Asaf estava no auge de Israel, louvando a Deus. 2 turnos de louvor em Israel, auge de Israel. E aí que começou a decadência, quase entra em decadência. Mas como que ele sai disso? Então veja bem que a primeira coisa que Asaf faz é ele entrar no santuário de Deus. É a outra parte que vai ser falada. Mas ele começa a falar com Deus. Ele fala: ó Deus, eu confesso que eu te sirvo, eu confesso que me visto de luto, consagro, jejum, mas eu estou vendo o ímpio melhorar mais do que eu. Então ele começa a falar com Deus dentro do tabernáculo. Ele expressa o que a alma dele está passando. Ele abre a alma, o coração para Deus, fala: ó Deus, o que está ocorrendo? Porque a alma está abatida, eu estou te servindo, há um pouquinho só já estou desviando, falta um pouquinho para eu sair, e o povo vai ver: cadê Asaf? Sumiu, abandonou o cargo do tabernáculo, e o povo vai escandalizar. Quase que Asaf faz isso, mas ele vai contando para Deus tudo que está passando na alma dele, na mente dele. E assim ele confessa, ele fala, ele mostra para Deus a situação. Então veja bem que quando a pessoa faz isso, em vez de ficar reclamando, em vez de desistir, em vez de brigar com Deus, mas ele busca a resposta em Deus. Ele fala: ó Deus, eu estou te servindo, o senhor não está vendo lá o ímpio prosperando e eu te servindo, e desanimado e sem nada na vida? Tu não está vendo isso não, ó Deus? Veja que Asaf fala isso: eu estou espremendo água no copo, quer dizer, chorando a última lágrima diante de Deus, e nada está melhorando. Então ele vai contando tudo isso para Deus. E aí então ele vai lá no santuário. Então aí Deus começa a falar com ele. Por isso que tem que ter os dons do Espírito Santo, porque é a maneira que Deus vai falar no nosso espírito para nos aperfeiçoar, ajudar a alma. Então veja que ele tinha os dons: inspiração de louvar a Deus, sabedoria. Deus já habitava nele, mas a alma estava querendo dominar. E uma das maneiras dos dons operar em nós é isso, é confessar o que passamos, ou até para uma pessoa que você pode confiar, ou principalmente Deus no tabernáculo, que Asaf foi, não falou com ninguém, diretamente com Deus, expressou a sua dor, o seu descontentamento. E aí então Deus começa a falar com ele. Pega o exemplo de Elias. Elias faz lá os prodígios, fogo no altar, desafia Jezabel, outros deuses estranhos lá no templo de Jezabel, mas ela quer persegui-lo e matá-lo, e ninguém o ajuda. Então a Elias começa a falar: estou triste, ninguém me ajudou, então eu vou desistir, não sou melhor que ninguém. Fica debaixo de um zimbro, depois vai para uma caverna, nem terremoto, nem ventania tira ele de lá, nada ele tem ânimo mais. Mas aí uma voz doce fala: Elias, o que está fazendo aí, Elias? Então a voz do Senhor começa a falar com ele, e Deus fala: Elias, não ficou só você não, Elias. Sabe que a sua oração foi de grande valia, Elias. Sabe que a sua obra foi poderosa, tanto é que 7.000 não dobraram a Baal, foi por causa do seu ministério. Deus anima ele. Não é o que ocorreu? Elias nem sabia, mas tinha 7.000 fiéis que não se dobraram, e foi pelo ministério dele, ministério profético. Ele pensou que estava sozinho. Então a alma nossa muitas vezes acha que não está valendo a pena, não vale a pena orar,
estamos só, que ninguém tem nada para nos ajudar. Elias ficou assim, a pessoa ficou sozinho, queria morrer então. Mas ele não estava só, o povo era longe, mas tinha 7.000 fiéis que Deus atendeu por causa das orações de Elias. Então aí ele alegra-se em Deus. Aí na hora que ele se alegra, Deus dá mais unção para ele, fala: Elias, eu vou te levar agora para o céu, mas antes eu vou te dar porção dobrada. Você não vai mais só orar para Israel, você vai ungir agora o rei da Síria, o rei de Israel, o rei da Síria também. Você vai ungir aqui reis, e vai chegar lá na minha ordem e vai ungí-los. Serão os novos reis que eu vou usar aqui ao redor de Israel para um grande avivamento. Então Deus deu mais para Elias ainda, ungiu o rei até estrangeiro, e o rei, futuro rei de Israel, e o novo profeta, que seria Eliseu. Aí Elias vence a alma, não fica mais triste, abatido, sai daquela caverna e se renova. A unção não foi embora, é a alma que estava combatendo ele, a raça adâmica. Mas ele se volta para Deus, ele vence a alma caída, a unção prevalece, tanto é que ele é arrebatado no céu, num redemoinho, numa carruagem que o leva para a eternidade, e a porção dobrada é dada para Eliseu. Então veja que ao longo do tempo, sempre essa alma, a mente caída, ela tenta nos trair, nos abater, nos comparar com o ímpio, nos desanimar de vir na igreja, de cobrar de Deus. Deus sabe disso. Deus sabe que a alma humana, ela sempre vai pensar nisso: riqueza, dinheiro, fartura, que está só, que não tem ninguém para o amá-lo, que não tem ninguém para ajudá-lo. Jeremias passou isso. Jeremias ficou sozinho praticamente, sem esposa, sem filhos, sem parentes, sem a elite de Israel que o abandonou. Praticamente ele fica abatido, preso numa cadeia, mas ele se renova em Deus. Então nós temos que saber que muitas vezes as questões que estamos vivendo não é os demônios, não é Deus que não quer operar, muitas vezes é coisas da alma, que é coisa do ser humano caído, que está querendo alguma coisa ainda, e Deus tem o melhor para nós, e não a nossa alma. Deus tem o melhor para nós no nosso espírito, no homem interior, mas muitas vezes a alma está querendo alguma coisa, que muitas vezes não é nem mais o plano de Deus. Veja que Asaf estava querendo o quê? Muita riqueza que os ímpios estavam querendo, ou estavam vivendo, muito poder, muita fartura de ouro, prata, pedra preciosa daquela época, palpável, viver nas festanças do mundo. A alma de Asaf estava assim: mas o povo lá está tão feliz, não tem nem aperto na morte, e eu aqui ralando e não tenho nada. Isso era a alma dele falando, doença da alma. Então sempre nós temos que estar atento a isso, que a nossa alma é o nosso pior inimigo o resto da vida, até Jesus voltar, ou se formos recolhidos para a glória eterna. A nossa alma pode perturbar o casamento, o noivado, o ministério, tudo. Mas se você tiver os dons, fala: Espírito Santo, me ajuda a sair dessa situação. Então quando você confessa que está passando, quando você fala: ó Deus, a minha alma está abatida mesmo, ela está querendo coisa, e está me trazendo uma grande tristeza, ao ponto de me desviar de Deus. Então Asaf fala isso para Deus, lá no tabernáculo. Aí Deus fala: Asaf, isso aí que você está falando, essa situação, a vida deles é como uma verdura, qualquer hora murcha e passa, mas os que fazem a minha vontade dura para toda a eternidade. O que eu tenho para ti, Asaf, é muito mais que a sua alma está querendo. Se contente com o teu Deus. E Deus falou dessa maneira, mas só Deus falou com ele na hora que ele expôs a alma dele para Deus. E Deus pôde falar com ele porque tinha dons. Deus não ia falar com o ímpio. O ímpio, ele fica deprimido, desesperado,
e quando vai para as depressões, ele vai para o psicólogo, psiquiatra, senão vai para as drogas, ou vai para o mal, porque Deus não vai falar com o ímpio. Mas para nós que nos tornamos cristãos, continuamos seres humanos ainda, não tornamos super-homem, temos a mesma carne, a mesma alma ainda. A diferença é que gerou em nós um novo espírito, o homem interior, onde dá os dons e o caráter em Cristo. Se nós mantivermos orando, desenvolvendo os dons, vai suplantar a alma nos momentos difíceis. Mas se não, a alma começa a prevalecer de novo. Por isso que foi falado lá na semana passada um pouquinho do livro de Spurgeon, que é aquele evangelista que teve grande avivamento na Europa, na Inglaterra. Ele fala: eu batizo as pessoas para a morte do homem adâmico, mas eu descobri que a raça adâmica sabe nadar. Ou seja, é algo assim, simbolismo. A raça adâmica, quando está sendo batizada, aquele batismo é para morrer. Mas ele declara que algumas raças adâmicas saem mergulhando e voltam de novo. Ou seja, é uma simbologia. Ou seja, que muitas vezes, mesmo convertido, querendo servir a Deus, servir ao Senhor, recebe o Espírito Santo, de uma hora para outra a raça adâmica tenta aparecer de novo. A nossa alma adâmica ressurge e começa a se comparar com o ímpio, com o mundo, com desejos da terra, ou se equiparar com o que o mundo faz, e acaba querendo desviar, e alguns desviam, alguns caem, alguns não a suportam e se abatem. Mas os princípios para sair disso é confessar. Então hoje nós vamos orar e falar: ó Deus, me ajuda a confessar minha fraqueza da alma. Você pode confessar para alguém que é espiritual, ou nem para alguém, para Deus mesmo, porque muitas vezes não acha nem ninguém. Mas faça como Asaf, não achou ninguém, como Jeremias. Mas Asaf foi para o tabernáculo lá dentro, não tinha ninguém, ficou falando: ó Deus, eu estou com a alma batida, estou doente da alma, vejo o ímpio prosperar e eu não. E ele vai falando, vai falando. Então Deus sabe que isto é a alma adâmica, o homem caído, que quer ressurgir. Mas quando tem dons, o Espírito Santo vai e fala: meu filho, essa raça adâmica, o ímpio, é igual verdura, você murcha a qualquer hora, mas o que faz a minha vontade dura para sempre. Então Deus só fala isso para Asaf: então eu duro para sempre, eles vão durar só igual a verdura? Por isso que Tiago pega essa passagem e leva ela lá para a carta de São Tiago, que é a referência, que é a vida humana é igual um vapor, igual uma verdura que murcha a qualquer hora, mas os que fazem a vontade de Deus dura para todo sempre. Então muitas vezes o problema, nós que estamos criando ele, a alma, o sistema mundano infestado a nossa cabeça ainda. Não que não vamos ter o melhor ou prosperar, mas temos que ter o que vem de Deus, que é o melhor. Asaf depois saiu disso e continuou vivendo, louvando a Deus, ministrando. Ele não teve o que o ímpio tinha, mas ele teve tranquilidade, e a alma dele não mais perturbou, viveu em paz de espírito o resto da vida, adorando a Deus e honrado para a eternidade. Então nem sempre vamos ter o que queremos, mas o melhor de Deus. Então por isso que precisa dos dons para ter o contato com Deus, a natureza de Deus. E muitas vezes você não pode depender dos dons que Deus dá para mim para orar para você. Cada um tem que ter dons do Espírito Santo, porque tem horas que você terá que lutar contra a sua própria alma, que é o pior inimigo. E aí Deus te dará graça. E quem nem crê em dons, e quem nem busca os dons, e quem nem ora, aí a raça adâmica cedo ou tarde vai dominá-lo. Por isso que muitos caem, desistem e fracassam. Por isso que foi pregado, Jesus fala com 500 para ficar em Jerusalém orando, ficou só 120. Por quê? Os outros não ficaram. Porque quem não ficou, a alma, a raça adâmica estava forte, preocupado com o dinheiro, com a família, com a riqueza, com os bens da vida, com a propriedade, preocupado se valia a pena mesmo a vida,
ou ficar ali orando. Então é isso que ocorre, é um dilema, é a pior batalha nossa diária, nós mesmos, a alma nossa, contra o próprio Espírito de Deus. Mas mesmo assim Ele dá dons, o seu Espírito para nos ajudar, e aí teremos sempre vitória. Então hoje nós vamos orar nesse sentido, de nós temos o confessar diante de Deus a fraqueza que temos, o erro, o engano. Ah, mas o pastor tem fraqueza? Tem. Talvez eu seja mais fraco que os irmãos, em muitas áreas, que todos nós somos ainda seres humanos, não somos super-homem, temos alma ainda, e mesmo tendo o Espírito Santo, temos que orar, confessar e falar: Espírito de Deus, me ajuda nessa área. E então Ele vai dar uma palavra, aí vem aquele conforto e a alma para de mandar. Então isso ao longo da vida ocorre isso, até Jesus voltar. Então nós vamos pegar todos os exemplos de homens que venceram a alma e desenvolveram o poder de Deus. Por isso que está lá em Tiago: Elias, homem sujeito às mesmas o quê? Paixões. O que é paixões? Você ficar apaixonado, você ter desejo, você querer o que o mundo tem, ou ficar fissurado com alguma coisa, ou querer algo, ou ser atraído por algo. E ele passou isso, todos. Mas os dons é dado para termos a natureza de Deus, para desenvolver o caráter em Cristo e vencermos a alma. Então o pior inimigo é nós mesmos. Então é a leitura ao longo da semana, e como vamos vencendo isso para a igreja cada vez tornar gloriosa. Então essa é a primeira fase dessa nova etapa. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos já tiveram pela tarde e agora neste horário. Hoje também renovamos a campanha de cura, de milagre e de libertação. Ó Deus amado, e também estamos nessa semana como vencer a alma adâmica, porque enquanto estivermos na terra somos os seres humanos ainda, mas com um novo Espírito dentro de nós, onde habita o Espírito Santo, onde tem os dons para desenvolver e o caráter em Cristo. Ó Pai, nos ajuda a prevalecer nesse mundo tenebroso, porque minha alma está tão abatida, escreveu Davi. Asaf declara: ó Deus, quase desanimei, porque o ímpio prospera e eu me visto de luto e nada tem adiantado. Deus de misericórdia, nos ajuda a vencer esse pior inimigo, que é nós mesmos, o homem adâmico, o homem caído, o homem degenerado. Ó Deus, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e venceu, mesmo que ele ficou deprimido, mesmo que ele dormiu debaixo de um zimbro, mesmo que ele correu amedrontado da Jezabel, escondeu na caverna. Misericórdia, ó Pai, de nós, nos ajuda, Pai, nas fraquezas adâmicas, e nos ajuda a prevalecer no Espírito, ó Pai. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, aviva a este santo e maravilhoso ministério. Sim, ó Deus, que todos façam essa campanha, o combate da alma, como tratar a alma, como que se volta-se a Deus na hora que a alma tenta reagir, porque muitas vezes a alma, que representa a raça adâmica caída, tenta ressurgir de novo, mas o Senhor nos dá graça. Pai, opere nesta noite e ao longo dessa semana, essa etapa dessa campanha. Louvado o nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva a tua igreja, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a andar no Espírito, Pai, desenvolver os dons espiritual, nos ajudar a andar no Espírito, Pai, senão a alma vai prevalecer. A alma
é a mente adâmica, onde o inimigo tenta insuflar, e a alma adâmica só acaba na morte, no sepultamento ou na volta de Cristo. Mas enquanto estiver na terra, o Espírito Santo pode nos ajudar a prevalecermos. Louvado o nome do Senhor. Confirma tão grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome de Jesus.